quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque ontem foi dia da reunião da Comissão para Assuntos de Segurança Pública. Isso, a comissão que é presidida pelo vereador Major Jaime, ontem discutiu o trabalho conjunto das forças de segurança da cidade. Confira. A Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública recebeu na Câmara, na tarde desta terça-feira, a comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares, e o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais, DEIC Campinas, Oswaldo Dias Júnior. Em pauta, a forma como cada instituição atua na cidade para oferecer segurança à população. Para o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, encontros como esse ajudam a fortalecer os laços das forças com os cidadãos. É até importante para a população poder conhecer mais. A gente tem na segurança pública uma frieza, né, no dia a dia. Muitas vezes a pessoa ela está trabalhando, ela está estudando, ela está indo para o médico, ela está indo visitar alguém, está indo para o shopping e ela quer estar segura. Mas ela não tem essa percepção de como os órgãos trabalham, de como a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, como é que elas estão atuando, o que elas estão fazendo. O objetivo da comissão é sempre trazer temas como esse para que as pessoas possam ter essa noção, possam conhecer um pouco mais, saber o homem atrás daquela viatura, atrás daquela farda, né, o que ele vem fazendo, né, e como vem sendo feito esse trabalho. Para a comandante da Guarda Municipal, a união de forças tem garantido bons resultados para a cidade. Campinas tem um momento muito importante, a gente até conversava disso um pouquinho antes, né, das forças de segurança pública trabalharem em conjunto. Nós temos feito isso ao longo da pandemia, da Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e isso resulta numa prestação de serviço de excelência para a população. Em sua fala, o delegado Oswaldo Dias Júnior comentou a desigualdade social existente em Campinas e que isso poderia oferecer ainda mais danos à cidade se não fosse pelo trabalho conjunto das forças de segurança. Eu acho que as forças de segurança na nossa cidade estão de parabéns. Aqui é uma cidade complexa, é uma cidade, ela é rica e ao mesmo tempo com problemas assim graves de uma metrópole. Nós temos aqui regiões carentes, nós temos uma população rica ao lado de uma população muito carente. E essa diferença social é terrível na área de segurança. Você tem pessoas com muitas necessidades e pessoas com muito dinheiro. A verdade é essa. Essa diferença, eu creio, que causa, em alguns aspectos, questões sociais que vão desaguar na delegacia. A íntegra da reunião está disponível nas plataformas digitais da TV Câmara Campinas. Para o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, a integração das instituições favorece a população. É importante que as forças policiais se conversem, todas elas, né? Então hoje a gente tem isso em Campinas. Graças a Deus todos os comandantes se conversam, né? Os policiais conversam com os guardas, conversam com policiais civis, né? Obviamente que a gente está sempre tentando ajustar, sempre tentando melhorar, e esse ambiente vem acontecendo aqui em Campinas. Eu espero que a gente possa contribuir aqui na nossa comissão de segurança, aqui na Câmara Municipal, com todos os vereadores, que a gente possa cada dia mais colaborar nessa integração de todos os órgãos. Minabreu, a gente volta a falar um pouquinho sobre saúde, porque tem uma iniciativa relacionada à vacinação contra a Covid. Sim, a gente tem apresentado desde o início da pandemia diversas iniciativas relacionadas à Covid-19. Lembrando que as reuniões extraordinárias em 2020, elas continuaram acontecendo justamente por conta de projetos e discussões relacionados à doença, à pandemia, e a gente ainda tem projeto tramitando. Mas agora, o vereador Carlinhos Camelô protocolou uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde para ter aqui em Campinas a virada da vacina, e o repórter André Aranha é quem traz as informações.
O vereador Carlinhos Camelô protocolou uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde para que seja feito um estudo técnico de viabilidade de realização da virada da vacina em Campinas. O parlamentar acredita que é preciso criar ainda mais possibilidades para que a população seja vacinada também com a segunda dose. O vereador do PSB espera que os campineiros estejam vacinados o quanto antes. As pessoas estão indo vacinar. A gente vê os postos de saúde sempre lotados ali, as pessoas indo vacinar. Tem muita pessoa também que tomou a primeira dose e não está voltando para tomar a segunda dose. E existem muitas pessoas ainda que ainda têm que se vacinar. Então, a gente tem que fazer algo para que essas pessoas tenham esse tempo hábil para ir tomar essa vacina, que é muito importante. A doença ainda não passou. No último final de semana, entre os dias 14 e 15 de agosto, ocorreu uma ação na madrugada em São Paulo que teve como principal objetivo alcançar mais pessoas para vacinação. O vereador Carlinhos Camelô acredita que essa campanha também pode ser realizada aqui em Campinas. Como foi feito em São Paulo e a gente viu que funcionou, de repente o prefeito aqui faz um estudo, esse estudo aí dá para se fazer. Em São Paulo, para você ver, foi vacinado 268 mil pessoas no final de semana. É muita gente, aquelas pessoas que às vezes no meio da semana trabalham, o horário nunca bate para ela tomar vacina, os adolescentes que estão precisando tomar as vacinas e aquelas pessoas também que têm que tomar a segunda dose. Entendeu? Então, eu acho que esse estudo de viabilidade, se fosse feito em Campinas, se implantasse em Campinas, eu acho que traria um grande êxito aqui para Campinas na questão da vacina. O vereador acredita que essa é uma medida essencial para que seja vacinada uma parcela maior da população na cidade, que a flexibilização de horários alcançaria mais pessoas, que a cidade possui uma larga estrutura para a realização desta ação, que pode ser feito tanto aplicações de primeira dose aos adolescentes que ainda não vacinaram, como também para ser realizada a segunda dose de vacina para quem já tomou a primeira. E a gente fala agora de outra ferramenta também utilizada. Olha, elas dizem respeito agora ao Castramóvel, que é aquele programa de castração que existe em Campinas desde 2015. O vereador Igor Diego protocolou uma indicação demandando à prefeitura para que determine as medidas que se fizerem necessárias para que seja realizada uma visita do Castramóvel no distrito do Campo Grande. Na indicação do vereador Igor Diego, o parlamentar solicita que o Castramóvel, serviço de castração gratuita oferecido pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Campinas, seja retomado nos distritos do município, principalmente nas regiões periféricas da cidade. Desde o ano passado, o trabalho foi suspenso de forma descentralizada, sendo as castrações de cães e gatos feitas atualmente na própria sede do órgão, na Vila Boa Vista. Eu fiz essa indicação com base na solicitação dos próprios moradores, principalmente aqueles das regiões periféricas, tá? Com a vinda da pandemia, o serviço teve uma paralisação todo esse tempo. Então, é preciso retomar agora com os números dos casos diminuindo, é preciso já colocar na programação do município esse serviço. As famílias mais carentes com essa pandemia, elas estão sem condições financeiras para levar seus pets, né, seus animais, os gatos, para fazer. Então, ele acaba ficando em segunda instância, não em primeira. E o município existe esse serviço, ele é um serviço muito bem avaliado, muito bem eficiente, e a gente começar esse serviço pela periferia. No documento, o vereador cita que desde 2015 até a suspensão do serviço em 2020, o Castramóvel atingiu a marca de 35 mil castrações e mais de 40 mil microchipagens de cães e gatos. Menciona ainda que a medida é necessária, entre outros motivos, devido ao crescente número de abandono de animais. O que aconteceu? Existe muito abandono de animais. Pela proliferação, que aí o Castramóvel ele consegue nos ajudar nisso, e também muitas famílias foram decorrentes de uma mudança de imóveis. Então, nessas mudanças, houve também bastante abandono. E aí o animal foi resgatado ou adotado por outra família, mas precisa desse serviço de castração, senão o problema só aumenta no município.
E em requerimento encaminhado à Prefeitura, o presidente da Comissão dos Direitos e Defesa dos Animais aqui da Câmara Municipal, o vereador Permínio Monteiro, cobra o retorno à normalidade nos atendimentos do serviço de castramóvel da cidade. O vereador Permínio Monteiro solicita ao prefeito de Campinas, Dário Saad, informações sobre previsão para retorno do atendimento do castramóvel na cidade, como era feito antes de ser suspenso em março de 2020. O requerimento que eu solicitei junto à Secretaria do Verde, DPBEA, pedindo informações de quando vai ser a retomada do castramóvel na cidade de Campinas. Então sabemos do problema aí que desde 2020 está parado, né? Não teve mais nenhum tipo de castração. Existe essa preocupação devido aí à pandemia que acontece ainda do coronavírus, mas temos que buscar uma saída, uma medida urgente para estar fazendo toda essa retomada do castramóvel na cidade de Campinas. Tem muitos animais aí que não foi feita a castração, tanto cachorro como gato, e sabemos da importância de não aumentar, né, a quantidade de animais na nossa cidade. O documento cobra ao Executivo, além da previsão de retorno do atendimento do castramóvel, o cronograma planejado pela Prefeitura de Campinas, quantos animais serão atendidos pelo programa e em quais regiões da cidade. E aqui eu estou falando como vereador e também como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui na Câmara Municipal de Campinas. Precisamos, necessitamos, e todos os animais, as famílias que precisam aqui na cidade, ser atendida com urgência pelo DPBEA e pelo castramóvel em todos os bairros de Campinas. Hoje é a quarta-feira, dia de reunião ordinária, a sexta, Mirna Abreu. Isso mesmo, e nesta noite nós temos 7 itens na pauta. Entre eles, a segunda discussão da reforma administrativa da rede Mário Gatti de urgência e emergência. Acompanhe a pauta. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da extinção e criação de cargos em comissão e funções de chefia pertencentes aos quadros próprios da Autarquia Pública Municipal, Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. A proposta estabelece a extinção e a criação dos cargos em comissão e funções de chefia. Ao todo, ficam extintos 107 cargos em comissão e 35 em funções gratificadas. E serão criados outros 18 cargos em comissão. O item 2 é o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que denomina como Rua Oriovaldo Passadori uma via pública do município de Campinas. O homenageado foi funcionário público municipal, projetista, paisagista, criador e primeiro diretor do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura de Campinas. O item 3 é o projeto de lei que denomina a Praça Dr. Santos Rodrigues Coy o remanescente de uma praça pública do município de Campinas. A proposta, de autoria do vereador Paulo Haddad, homenageia um reconhecido médico da cidade de Campinas. O item 4 é o projeto de decreto legislativo que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Maria de Lourdes Soares. A proposta do vereador Major Jaime homenageia a comandante da Guarda Municipal de Campinas, que durante toda a sua carreira, exerceu diversas funções de extrema importância para a GM, tais como assessora da diretoria e inspetora de estatísticas e operacional. O item 5 é a proposta do vereador Jair da Farmácia, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Eber Faneco Nascimento. O homenageado exerce o cargo de escrivão de polícia e está lotado na primeira Delegacia Seccional de Polícia de Campinas. O item 6 é o projeto de autoria do vereador Marrom Cunha, que concede a mesma honraria a Flávio Yoshida. Yoshida atua como perito criminal pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, exercendo o cargo de assistente da diretoria do Núcleo de Perícias de Campinas. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Rubens Gás, que também homenageia com a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior, Lourdes Aparecida dos Santos.
A policial militar atua em Campinas há mais de uma década, sempre exercendo com maestria os serviços operacionais de policiamento feminino, policiamento de trânsito, atendimento do 190, cartografia do Copom e auxílio de finanças, que são de extrema importância para a Polícia Militar. Lembrando que a reunião ordinária acontece a partir das 6 horas da tarde, período em que nós temos o comunicado de vereadores, que tem a previsão de ir por volta até de 7h30 da noite. E após o intervalo regimental é que acontecem, então, as discussões e votações dos projetos, requerimentos e moções que estão na pauta de hoje. Quarta-feira, hoje à tarde, muitas audiências públicas. A gente tem hoje, olha, logo às 2 horas da tarde, 7 audiências públicas que serão realizadas pela Comissão de Constituição e Legalidade, será uma na sequência da outra. Na 17ª, porque nós já tivemos outras no decorrer do ano, e que será a primeira da tarde, nós temos aí a proposta de emenda à lei orgânica que trata do orçamento impositivo. Essa proposta é de autoria de 11 vereadores da Casa e vai possibilitar, a exemplo do que ocorre em outras cidades brasileiras, que os vereadores possam apresentar emendas individuais ao projeto do orçamento da cidade com limite de 1,2%. Na 18ª audiência pública, nós temos aí uma adequação à lei orgânica para ajustá-la à Constituição Federal, estabelecendo a convocação de suplente em caso de licença do vereador titular por prazo superior a 120 dias. Na 19ª audiência, nós temos aí uma proposta que é a alteração do regimento interno da Casa para que tenha escolaridade mínima do ensino médio o cargo de ouvidor da Câmara de Campinas. Na 21ª audiência pública, nós vamos ter a análise aí do projeto de lei complementar do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que torna obrigatória a destinação de vagas para estacionamento de veículos em canteiros centrais de ruas e avenidas do município, desde que essas vagas possuam 4 metros de largura e estejam em ângulo de 45 graus. E na última audiência desta tarde, a Comissão de Constituição e Legalidade vai discutir uma emenda modificativa e também um projeto de resolução de autoria do vereador Luiz Cirilo, que cria aí frentes parlamentares na Câmara de Campinas. A gente lembra que essas audiências serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campinas e amanhã, aqui no Notícias do Legislativo, você terá um resumo do que foi essa discussão. Lembrando que na sequência, às 4 horas da tarde, a mesma comissão, a Constileg, Comissão de Constituição e Legalidade, ela faz uma reunião ordinária para a deliberação de projetos que estão na pauta. Certíssimo, Mirna Abreu. Muitas audiências, reuniões. Tem a reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Volta amanhã, então, na quinta-feira, contando tudo pra gente. Tem as notícias da metrópole e também aqui do Legislativo. Isso, volta amanhã, até porque hoje a gente tem uma tarde agitada e amanhã a gente resume tudo pra você que assiste aqui o Câmara Total. Até amanhã.